A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe grandemente a sua vida. Quero mais uma vez estar falando com você aqui a respeito de oração. Deus tem queimado no meu coração. E o Senhor trouxe um texto nessa manhã para trazer para você. O texto está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a história de Ana, mulher de Eucana, mãe de Samuel. Começa no versículo 9, dizendo assim: Então Ana se levantou depois de que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva lhe dará um filho varão ao Senhor, e darei por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção de sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Aleluia. Queridos, Deus tem falado comigo a respeito de oração e nesses dias passam tantas coisas, né? Nas nossas cabeças a respeito da nossa movimentação, de como devemos orar, com a forma de orar, a forma correta que devemos orar. Na profundidade da oração sempre existe, queridos, um mistério de Deus escondido. Deus é Deus que continua fazendo milagres. Deus é Deus que continua respondendo a oração simples do servo, do humilde. Deus é Deus que continua olhando para o coração, para um coração sincero e íntegro e continua atendendo desejos de corações. Embora as nossas orações, embora os nossos desejos, na grande maioria das vezes, não são o que Deus pensa, o que Deus deseja, mas quando nós nos aplicamos a uma vida de oração, nós começamos a entender a profundidade verdadeira daquilo que Deus é. Ou seja, nós não conseguimos mudar o coração de Deus através das nossas orações, mas o nosso coração é mudado por Deus através das nossas orações. É como se aquilo que nós viéssemos montando, nós desconhecêssemos os alicerces mais profundos. E quando ao ponto de orarmos, ao ponto de pedirmos algo que realmente é um desejo, algo que é um sonho, algo que é um milagre, uma necessidade de que nós precisamos, quando é algo que está no coração de Deus, Deus se alegra e Deus mostra com profundidade o que aquilo representaria para as nossas vidas. Os milagres, que eles não podem parar nos milagres, no acontecimento. Nós precisamos aprender a respeito de frutificar, mas também nós devemos com mais profundidade também aprender a respeito de desfrutar, porque algumas vezes nós queremos apenas frutificar, nós queremos apenas receber, nós queremos dar o testemunho daquilo que eu pedi, olha como Deus é bom e Deus fez na minha vida, mas além do frutificar, existe também o desfrutar, e esse desfrutar é exatamente quando nós vivemos o que Deus quer que nós venhamos viver. E daí é um outro nível, é uma outra dimensão de fé, de graça. Essa história é uma história maravilhosa que conta a história do último juiz do povo de Israel. Durante 300 anos, o tabernáculo feito por Moisés foi levado para dentro de Israel, está na cidade de Siló, né? Foi levado para Siló, nas montanhas de Efraim. Ali ele fica durante 300 anos. Aqui o tabernáculo ainda não estava nem em Jerusalém, porque os reis não haviam se levantado. Então aqui uma mulher chamada Ana, mulher de Eucana, e esse Eucana tinha uma outra esposa também chamada Benina. Naquele tempo era normal, né, da cultura deles ter mais de uma esposa. Então a Bíblia vai dizer que essa mulher ela está amargurada, Ana está amargurada. Todos os anos eles subiam as montanhas de Siló para ali adorar na terra de Efraim. E eles levavam sacrifícios, eles levavam todos os anos, a petição de Ana era a mesma, ela queria um filho, porque Benina, a outra esposa do seu marido, ela atormentava Ana, chamando Ana de estéril, dizendo que Eucana amava mais Benina porque Benina poderia dar filhos a ele.
Então, em determinado momento, Ana está lá e a Bíblia diz que ela começa uma oração amargurada, ela está amargurada e ela vai até próximo aonde era o lugar de oração deles e ela começa a rasgar o seu coração. Mas a Bíblia diz que o que ela orava não era pronunciado, ela apenas movia os seus lábios, provavelmente é como se ela estivesse gemendo, balbuciando algumas palavras baixas, ao ponto de o sacerdote Eli olhar para ela e dizer, essa mulher está embriagada, e ele vai chamar a atenção dela, mulher, você está embriagada, o que está acontecendo? Aqui é a casa de Deus. Então ela fala, né, que ela era uma mulher que guardava as leis, guardava os mandamentos, mas ela estava muito amargurada, porque ela não conseguia ter filhos, ela estava sempre prestando culto, trazendo ofertas, estava tentando fazer tudo certo, e naquele dia ela está rasgando o coração. Existem limites nas nossas orações, queridos, que algumas vezes nós somos muito protocolares, né? Nós fazemos alguns protocolos, nós queremos fazer tudo certinho. Mas a verdade que é extraída do nosso coração, a verdadeira fé, sai quando a verdade do nosso coração ela aparece. E quando a verdade do nosso coração choca com a verdade do coração de Deus, o milagre que o Senhor vai fazer através das nossas orações nunca vai ficar no âmbito terreno, nunca vai ser conforme nós imaginamos ou nós queremos, sempre vai ser muito maior. Todo milagre, toda oração respondida por Deus, ela nunca vai ficar apenas no nível que você imaginava ou eu imaginava. Ela sempre vai se delatar, ela sempre vai superar, ela sempre vai além. Então a Bíblia diz que esse homem, então, Eli, sacerdote, fala para Ana, é o seguinte, então seja que o Deus de Israel faça a tua vontade. E ele libera uma palavra. Eu começo falando aqui a respeito que a maneira que essa mulher começa a orar, ela começa a orar de uma forma amargurada, ela começa a pedir de uma forma amargurada, né? E muitos de nós caímos nesse erro, muitos de nós vivemos em amargura e nós questionamos Deus, por que tu não me dá, por que tu não fez, por que tu não me respondeu, por que o Senhor não está me vendo, eu acho que o Senhor se esqueceu de mim. E algumas vezes, por demorar as coisas acontecerem nas nossas vidas, nós trazemos esses questionamentos. Mas além da amargura do coração dela, havia a verdade no coração dela. E o Senhor prepara aquele momento. Então ela faz uma promessa, ela faz um voto diante de Deus, dizendo, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver esse filho para o Senhor. E eu acredito ali, neste momento, ela entrou numa dimensão de oração que ela nem mesmo imaginava. Eu te pergunto, se Deus hoje respondesse as tuas orações e desse não o que você quer, mas o que você precisa, você estaria disposto a devolver a Deus? Você estaria disposto a entregar a Deus novamente, depois de ter recebido de Deus? Nós vemos vários níveis de oração de homens de fé na Bíblia. Nós vemos Abraão, depois de ter o seu filho Isaac, Deus pedindo de volta para que Abraão sacrificasse. Abraão vai lá com toda a obediência e decide sacrificar Isaac. Nós vemos tantas pessoas que chegaram, receberam um milagre, receberam uma bênção e de uma determinada forma o seu coração tinha uma fé que, se fosse para devolveriam, fariam de volta. Então é isso, queridos. Muitas vezes aquilo que Deus vai sempre pedir, se houver verdade nos nossos corações, se não houver apenas amargura, tudo aquilo que Deus dá, Deus pode pedir de volta. E se você tiver fé suficiente para devolver, para dizer, Senhor, eu estou aqui para fazer a tua vontade, não a minha vontade, mesmo depois de ter recebido o que eu tanto pedi. Então, quando nós talvez devolvemos, ou quando o nosso coração se mostra realmente com fé suficiente, aquilo que era uma bênção, que era um presente, se torna também uma semeadura para algo maior. Tem coisas que Deus está pedindo para você. Está tirando o seu Isaac, Deus está pedindo o seu Samuel, ou você está oferecendo o seu Samuel para que seja gerada uma coisa maior. Então, naquele dia, aquela mulher se dobra ali, recebe aquela palavra, né? E não foi pela palavra de Eli que Deus resolveu abençoar Ana, até porque Eli era um sacerdote corrupto e pecador, cujo não cuidava nem dos seus próprios filhos. Ele haveria ser futuramente substituído pelo próprio Samuel. Então, depois de Ana volta para sua casa e Ana tem relações, né, com seu marido Eucana, e ao ter relações com seu marido Eucana,
ela concebe então o primeiro filho, chamado Samuel, que significa o Senhor me ouviu, que significa o presente de Deus, que significa a voz de Deus. Ou seja, queridos, o presente de Deus, Samuel, nasce, e no próximo, um ano depois, ainda Samuel estava sendo desmamado ainda, ela não vai no templo, mas no segundo ano ela volta ao templo e ali ela leva Samuel e ela cumpre a promessa do Senhor que ela havia feito ao Senhor. Então Samuel entrega a Eli e Eli cria Samuel no templo como se fosse um aprendiz de sacerdote. O que eu quero falar nisso, com essa história, queridos? Ana pede um filho, mas Deus queria gerar não apenas um filho, Deus queria gerar um sacerdote. Samuel foi o grande profeta que iniciou o plano dos reis, que ungiu Saul, que ungiu Davi, que foi um grande libertador. Ele não era apenas um sacerdote, ele era o profeta de Israel conhecido, um homem com virtudes, um homem reto, íntegro, que cuidava das coisas de Deus. Assim como todos os homens, Samuel também foi falho na criação dos seus filhos, porque a Bíblia diz que os filhos de Samuel também futuramente foram rejeitados. Não sei se por causa da influência do próprio Eli, né, como criava os seus filhos, porque como ele foi criado por Eli, mas isso não vem ao caso. O que eu quero dizer para você é que quando Ana pede um filho, Deus não era apenas um filho. Então quando Deus realiza um milagre na vida de Ana, de um pedido de um filho, a moral da história é que Deus queria dar um sacerdote, queria dar um profeta. Então, aquilo que você tem pedido, o milagre que você deseja, aquilo que você tem, continue na presença do Senhor, pedindo, orando, continue ali pedindo e dar-se-vos-á, continue buscando e você vai achar, continue batendo e vai se abrir, mas entenda, quando se abrir, quando você encontrar e quando você receber aquilo que você até então tinha uma visão apenas pessoal, sua e única, vai ser muito maior do que você desejava. É muito maior, queridos. Todo milagre que é dado por Deus é muito maior. Todo milagre, entre aspas, que é dado por uma entidade, ele só tem um propósito, apenas para te iludir. Recebi uma cura, recebi tal coisa, e você fica naquilo ali. Mas todo milagre que é feito por Deus, e os milagres que são feitos por Deus, só podem ser executados hoje, através do nome do Senhor Jesus. Então todo milagre que é feito através da graça do Senhor Jesus, que é realizado através dos nossos pedidos, depois nós vamos descobrir que excede os nossos pedidos e as nossas necessidades. Então os nossos milagres não podem acabar em nós. Os milagres, através da oração, dos pedidos de oração, têm que exceder os caminhos pelo qual nós temos pedido, pelo qual nós temos exigido, pelo qual nós temos determinado. Então tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida, que Ele vai passar da tua casa, vai passar do teu território, vai passar dos teus filhos, vai passar da tua saúde, sempre terá um propósito muito maior. E isso que é o caminho do desfrutar. Desfrutar, queridos, desfrutar aquilo que frutificou e permaneceu é maravilhoso, porque você está desfrutando, porque aquilo vai crescendo, vai tomando uma proporção muito maior. Então, queridos, sim, nós somos semeadores nessa terra. Nós somos pedintes, nós somos homens e mulheres que buscamos, que batemos, que oramos, que queremos conhecer a Deus. Mas quanto mais você conhece a Deus, mais você fica impactado, porque você entende que os planos do Senhor, que os pensamentos do Senhor, que os sonhos do Senhor são maiores do que os teus. Eu oro para que o Senhor responda a orações nesse dia. Eu oro para que o Senhor traga, queridos, um avivamento na sua vida, na minha vida, algo muito maior do que nós temos vivido, e que as nossas orações sejam sinceras, sejam simples, mas sejam verdadeiras. Que o Senhor nos tire do campo das amarguras, muitas vezes, das críticas, e que o Senhor limpe os nossos corações e nós venhamos gerar presentes, que nós venhamos gerar sementes, que aquilo que nós oramos venha vir para libertar outras pessoas, venha nascer para exaltar outras pessoas, ungir outras pessoas. Queridos, através da vida de Samuel, um rei chamado Davi, que foi escolhido por Deus, que foi ungido por Samuel, ele através da sua genealogia, Davi, vem Jesus. Então há uma promessa de salvação para toda a humanidade através daquilo que Samuel
veio ungir. Ungir é derramar. Então, se o milagre que você está pedindo não tiver poder para ser derramado sobre outra pessoa, sobre o próximo, sobre alguém, sobre uma nação, sobre uma empresa, sobre uma família, não peça para o Senhor, porque tudo aquilo que Deus dá, tudo aquilo que Deus responde às nossas orações, não é para ficar guardado dentro de uma caixa, não é para ficar guardado dentro de uma família, não é para ficar guardado em fotos, mas é para ser derramado para outras pessoas. Por isso que hoje nós não vemos tantos milagres acontecendo. As motivações das nossas orações, elas passaram a ser tão pessoais e tão individuais, a ponto de ser dito que nós oramos e oramos mal. Nós não recebemos porque nós não pedimos direito. E quando nós pedimos apenas para o nosso próprio deleite. E por isso, queridos, que os dons, as manifestações, alguns milagres dispararam, porque as pessoas querem apenas para si. É o meu milagre, é a minha oração, é a minha necessidade. Aqueles que amam como o Senhor Jesus ama, aqueles que entendem, que oram por pessoas, aqueles que sabem que têm as suas necessidades a serem realizadas, mas até as tuas necessidades que serão realizadas, que serão saciadas, que serão providas, é para abençoar outras pessoas, queridos. E daí nós mostraremos, e daí as pessoas entenderão que essa água que desce, que jorra como uma cachoeira, e se nós entendêssemos isso e orássemos uns pelos outros todos os dias, nós orássemos por milagres para que acontecessem, esses milagres fossem derramados, nós estaríamos em uma cultura, queridos, que olhariam para os milagres feitos pelo Senhor, não apenas como o ponto de chegada, mas principalmente como o ponto de partida que nos envia, que derrama, que vai além. Eu oro para que você entre nesse nível de oração, nesse nível de busca do Senhor. Eu oro para que o Senhor responda às tuas necessidades, sim, que não falte nada na sua casa, que você possa nesses dias estar vivendo milagres, coisas que parecem que não podem mais acontecer. Talvez você está como Ana, talvez você está amarga, talvez você está infrutífera, talvez você está infrutífero, você está perdendo, está secando, mas nesse dia, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que aquilo que seja gerado de você, que seja um presente de Deus também, não apenas para você, mas seja para outras pessoas, que o Senhor te abençoe. A Bíblia diz que o final da vida de Ana foi, depois de ela ter entregue ele, ela todos os anos ia lá, ela fazia túnicas, ela levava roupa para ele sabia, ela era uma mãe presente, todos os anos ela estava lá em Siló, mas a Bíblia diz que depois de ela entregar este filho, ela entregar esta semente, ela entregar esse pedido de oração, ela teve mais 3 meninos e mais 2 meninas, teve 5 filhos. É claro que não substituiu o que ela entregou, mas, ou seja, ela foi mãe de 6 crianças. Ela continuou sendo mãe de 6 crianças. Um se torna um dos profetas mais importantes do povo de Israel. O homem que durante muito tempo ficou à frente como juiz do povo de Israel. Ele julgava, ele profetizava. A Bíblia diz que quando ele está no templo, daí isso já é uma outra história, que ele começa a ouvir a voz de Deus chamando ele pelo nome, Samuel, Samuel. E ele levanta durante três vezes, na 4ª vez ele é ensinado, Eli, a perguntar, a falar para aquela voz, eis-me aqui, Senhor, e o Senhor começa a falar com ele. E a Bíblia diz que naquele tempo era muito escasso Deus falando com o povo, ou profecias, ou esses movimentos. E a Bíblia começa a usar esse menino desde muito cedo, um presente de Deus. Desde muito cedo as tuas orações serão respondidas e começarão, mas só que surtirão um efeito na vida de outras pessoas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, alguém tem algum pedido de oração aqui que gostaria de receber, mas estaria também disposto a devolver ao Senhor para fazer a vontade dele nessa manhã, em nome de Jesus? Glória a Deus. Deixar um abraço aqui. Léo, Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Léo, glória a Deus pela tua vida. Dona Vilma, Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Tatá também entrou. Oi, Tatá, Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. A Grace também está aqui também.
Grace Silva, Deus abençoe em nome de Jesus. Grace. Aleluia. Deixa um abraço aí para Julinha, deixa um abraço para o Lucas. Delícia Saudável. Renata também entrou aqui. Renata, Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Gabriel também está por aqui. Bom dia, que você tenha um ótimo dia, pastor. Amém, Gabriel. Você também, meu irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus pela sua vida. Evelyn, Deus abençoe você aí no Rio Grande do Sul, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus também passou por aqui. Mari também passou por aqui. Mari Silva. Glória a Deus. A Silvia também estava por aqui também. Valmir Ferreira. Vanessa também, esposa do Cainã. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, algum pedido de oração? Eu quero encerrar esse momento. E é isso, queridos, que Deus tem falado no meu coração. Não tenha medo de pedir a Deus. Mas cada vez que você estiver pedindo algo para o Senhor, estiver numa campanha, numa busca, precisando de algo, peça, mas entenda que é muito maior do que você está. Sempre é muito maior. A oração que vai gerar esse filho, vai gerar um filho muito maior do que você imagina. Assim como gerou Samuel, na vida de Ana e de Eucana. Deus está gerando na sua vida, Jesus está gerando na sua vida. Jesus nessa manhã está respondendo perguntas, Jesus está dando respostas, Jesus está liberando poder sobre a sua vida para que milagres aconteçam. Eu oro, Senhor, para que toda situação que está retida e paralisada na vida, eu oro por tudo aquilo que parece não existir mais, por tudo aquilo que se afastou, por tudo aquilo que morreu, por tudo aquilo que está morrendo na autoridade do nome de Jesus. Eu oro por vida nessa manhã. Eu oro para que milagres aconteçam. Jesus, visita cada casa, visita cada trabalho, visita cada irmão que está passando por aqui. Jesus, eu oro por cura. Onde houver um irmão enfermo, onde houver um irmão, Senhor, com uma necessidade que pareça, Senhor, insolúvel, sem respostas, que o Senhor traga, Jesus, a tua justiça e a tua glória. A Evelyn está pedindo, eu quero, pastor, oração pela minha gestação, estou de 4 meses, amém, glória a Deus. Eu oro, Senhor, pela Evelyn, ela está gerando. Jesus, eu oro, Senhor, para que a geração da gravidez dela, Senhor, traga um presente de Deus. Não sabemos se é menino ou se é menina, mas que seja como um Samuel, que seja um presente, que seja uma voz de Deus, que seja, Senhor, uma criança que venha trazer algo para essa terra, que seja muito maior. Por mais difícil as situações que a Evelyn possa estar enfrentando, que a glória de Deus, Evelyn, entre no teu ventre agora, traga graça, glória, poder, traga todos os recursos que você precisa em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, povo de Deus. Gente, louvado seja o nome do Senhor. Domingo agora, Santa Ceia, aqui na Igreja Lugar, Criciúma, Santa Catarina, bairro Nossa Senhora da Salete, Avenida Centenário, número, eu me esqueci o número da igreja. Tá bom? Você é nosso convidado para estar conosco. Quem pessoal que está de fora, igual a Evelyn, igual os outros irmãos aqui, que puderem estar nos assistindo, assista os cultos da Igreja Lugar, através do Instagram da Igreja Lugar. Pessoal que ainda não segue ou o meu YouTube, Pastor Luciano da Rosa, ou o YouTube da Igreja Lugar também, por favor, começa a seguir lá também, tá? Esse ano a gente está num processo, a questão de YouTube é muito difícil ali, mas nós estamos num processo para começar a fazer as lives, principalmente fazer ali pelo YouTube, tá bom? Glória a Deus, amém, louvado seja o nome do Senhor. Querido, compartilha já essa live, um pouco do que eu preguei hoje é o que eu vou pregar domingo. Estou falando a respeito de oração, começo do ano, né? Então, em nome do Senhor Jesus, as coisas vão dar certo. Ó, deixar um abraço aqui para o Washington aqui da Barber. É o Washington que tá ali? É o Washington, sim. Da Arte Corte. Washington da Arte Corte. Deus abençoe o Washington, você abia as crianças, tá? Glória a Deus. Gente, compartilha aí no seu Instagram essa palavra. Eu tenho certeza que hoje é dia de milagres.
Tenho certeza que muitas pessoas aqui vão ser tocadas aqui ao ouvirem essa ministração. Essa ministração, há alguns anos eu ministrei na igreja e uma irmã do Rio Grande do Sul queria engravidar. A Carla, ela tá sempre aqui nas lives aqui, e ela ouviu, ela tomou posse, e hoje graças a Deus, ela já tá com a bebezinha dela, já vai fazer quase uns 4, acho que tá com 4 para 5 anos já. Então assim, a gente recebe algumas bênçãos, então é isso. Amém? Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus, que a graça do Pai, que o favor do Senhor em responder às orações, que você entenda que Deus é Deus de milagre, que você entenda que Deus é Deus que traz respostas. Não perca a sua fé. Está demorando, pode estar demorando, mas quando vier, queridos, quando Deus responder o que está no coração dele, vai superabundar em graça, em favor, em benefícios. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, no nome poderoso de Jesus. Pessoal que chegou aí agora, né, ouve o que foi ensinado hoje aqui a respeito de oração, profundidade na oração, a respeito da história de Ana, mulher de Eucana, mãe do profeta Samuel. Valeu, gente. Deus abençoe. Um ótimo dia para vocês. Em nome de Jesus. Se Deus quiser, segunda-feira a gente tá aí de volta, tá? Estou procurando aqui ver o melhor dia para as lives, o melhor horário. Estava fazendo anteriormente às 9, agora estou fazendo um pouquinho mais tarde, às 10. Tá bom? Mas fique atento aí. Ou às 9 ou às 10 a gente está entrando aí nas lives aí. Compartilha aí no seu Instagram também. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.